Vamos começar um episódio aqui super especial. Vocês sabem, quem me acompanha sabe que a música tem um lugar assim muito peculiar no meu coração. E eu não podia deixar de entrevistar aqui musicoterapeutas que também vão trazer um pouco dessa história da musicoterapia e como elas podem contribuir com a sua qualidade de vida. Vamos falar agora com o Wagner e o Guilherme. Bem-vindos. Obrigado. Música em dose dupla aqui. Exatamente. Olha, eles nem são uma dupla, tá? Não são uma... Pois é, né? Foi a dupla que o Salto Azul juntou, né? Sim. Que nós somos, assim, de dois estados completamente diferentes, né? Então, eu sou de Goiânia e o Wagner é daqui de Maceió. Né, de Vocês se Maceió. conheceram aqui Foi. ou já se conheciam antes? Assim. A gente trocou umas mensagens e tal, né? Pra organizar a questão da palestra e tal. Mas pessoalmente, ontem. Ou assim, vamos tomar um café da manhã? Vamos. Que hora? 6h20. 6h20 da manhã. Aí foi vamos, animado. Pois é, já pra começar a amizade assim, bem, né? Provando realmente o interesse, né? Exatamente. A gente tinha que estar aqui 7h30 pra organizar as coisas, então tinha que ser esse horário mesmo. Legal. E como que vocês enveredaram para a área da música? Conta um pouquinho da carreira de vocês. Acho que assim, isso é uma questão assim, que eu acho que é muito singular de cada pessoa que vai para musicoterapia, né? Porque assim, a musicoterapia agora ela tá criando um corpo maior em questão de divulgação no Brasil, né? Então acaba que a maior parte das pessoas tiveram contato com musicoterapia em algum contexto muito específico, né? No meu caso, a minha família sempre foi uma família de músicos, né? Meu pai é cantor, meus tios são cantores, né? Minha mãe, ela trabalhava em televisão e tudo, então assim, a música sempre esteve presente na minha família. Só que quando eu fui para parte acadêmica, inicialmente eu não fui para música. Eu fui para física médica. Uau! Tem nada a ver, cara. E aí eu ia super bem na parte médica e na parte da física era só paulada, ia mal, reprovava e tal. E aí eu fui chegando num ponto que eu tava assim, numa infelicidade assim tão grande, uma desilusão, que eu tava assim começando a perceber que eu podia estar entrando na depressão, né? Eu teve um dia assim que esse episódio foi muito claro assim, que eu vi que alguma coisa não estava certa. Porque eu deitei na minha cama e não era uma tristeza assim que eu sentia, não era uma insatisfação, era nada. Entendeu? Era assim, era 100% nada, eu não sentia nada, eu não sentia felicidade, eu não sentia tristeza, eu não sentia raiva, nada. Era assim, apático. Deu 8 da noite e eu tava deitado na cama e eu sou assim, uma pessoa super agitada, ativa, deu 8 da noite eu deitei e aí eu sentindo dessa forma assim, eu falei, deu um estalo, falei, cara, isso aqui não tá certo, eu tenho que repensar. Aí eu saí pra dar uma volta com o cachorro e eu pensando, falei, cara, eu tenho que ir fazer o que Deus me deu talento pra fazer. E aí eu falei assim, eu vou fazer música, não era nem musicoterapia. Aí eu falei, vou fazer música, fiz o processo seletivo, passei, só que eu confundi as datas do edital e aí eu perdi a confirmação de vaga online. E no ano que eu prestei, foi o primeiro ano que a musicoterapia na Universidade Federal de Goiás, você podia entrar só pelo SISU, sem fazer a prova prática. Eu falei, já era macaco velho de UFG, né? Falei assim, não, eu vou entrar na faculdade, vi as emendas, vi que o começo, né, do curso é núcleo comum, então eu já ia meio que assim, se eu passasse estudando, se eu precisar mudar de curso, eu fazer a prova, tava bem. Tá. Né? E aí, acabou que assim, eu entrei e me apaixonei pelo curso, né? E aí, assim, o resto foi história, né? Que legal, muito bom. E vou escutar um pouquinho do Vai para depois saber como é que chegou na musicoterapia. A minha história tem uma certa semelhança com o Guilherme, embora tenha acontecido alguns anos atrás. Eu também sou formado pela Universidade Federal de Alagoas, mas em Ciências Contábeis. Então, a gente também deu uma patinada na hora de escolher o curso, né? Sempre muito jovem, fazendo vestibular, etc. Então, a gente vai ali o que está mais tendencioso no momento. Mas eu estudo música desde os 11 anos de idade. Então, já tocava violão, guitarra, outros instrumentos, já cantava, já compunha, já tinha uma banda, etc. Mas a perspectiva para você ser um cantor, de fato, para você viver de música é muito baixa, né? Em determinadas regiões do Brasil, especialmente aqui em Maceió. Então, o lance era realmente tentar a academia. E aí eu fui para Ciências Contábeis, passei, entrei cedo, entrei com 17 anos na faculdade,
cursei bem, só que eu trabalhava sempre na área da saúde. Então eu ingressei no Hospital Unimed também muito cedo, trabalhando na área administrativa. Então eu comecei a pegar gosto pela área da saúde por ali, né? Conversando muito com os médicos, plantões, etc. Inclusive lá em casa eu sou quase médico dos filhos, né? Quando tem uma coisa ou outra, assim, com a experiência, foram quase 9 anos no Hospital Unimed, e depois eu fui gerenciar uma clínica. Aí já tinha feito até pós-graduação em controladoria, finanças. Eu fui realmente entrando para a parte administrativa e, em paralelo, utilizando a música de outras formas. Até que veio pandemia, pandemia, toda aquela dificuldade do mercado de trabalho, surgiram oportunidades então para trabalhar com crianças com musicalização infantil. Então o João, meu filho mais velho, hoje com 4 anos, vai fazer 5 já, foi minha grande inspiração para começar a estudar o impacto da música no desenvolvimento da criança. Mas eu nem conhecia musicoterapia ainda. Eu comecei a ler alguns artigos, comecei a futucar ali na internet, comecei a me interessar e aí comecei a trabalhar com crianças, tanto no domicílio delas, entre 2 e 3 anos, em estimulação musical para o desenvolvimento, quanto nas escolas. E aí conheci o curso de pós-graduação em musicoterapia. Outros grandes musicoterapeutas me ajudaram nesse processo. E aí eu consegui unir aquilo que eu tanto sonhava, que já tive banda de rock, a gente tocava por aí e tal. Então eu consegui unir o grande sonho de trabalhar com música de alguma forma e unir também a saúde, que eu estava me apaixonando, né, diante de todo esse tempo trabalhando na área da saúde. E hoje eu não canto para 1000. Eu costumo dizer que o sonho era cantar para milhares, né? Mas hoje eu canto para um só e realmente me sinto extremamente satisfeito com tudo que tem acontecido. Que legal. E realmente uniu, né, as duas coisas, a saúde com a música, né? Exatamente. Que maravilha. E você, Gui, como é que chegou na musicoterapia? Então, eu tinha colegas que faziam curso, né? E aí falamos, e quando conversavam comigo, né? Como eu disse para você, na física médica, a parte médica da profissão, né, da graduação, eu ia super bem. Então, assim, eu sempre amei ciências, saúde, pesquisa. E aí eles iam conversar comigo e falavam, cara, você canta, você toca, você ama música, você ama ciência, por que você não vai fazer musicoterapia? E aí, assim, dentro do campus, a realidade de um prédio, né, que é o prédio da física, e o prédio da música, era muito diferente. Então, aquilo para mim era muito, assim, abstrato, assim, sabe? Falei, cara, imagina, esse povo, eu chego lá, tá todo mundo feliz, assim, né? Mas eu sabia que eu também ia passar perrengue quando estivesse na musicoterapia, né? Mas, assim, eu olhava, era uma realidade muito distante do que eu tava imaginando, né? E aí, com esse contratempo que eu falei pra você, né, de perder a vaga online e tentar fazer a musicoterapia só pra ali ir preparando, foi que eu realmente entendi o que era musicoterapia, que eu conheci, né, o que a profissão fazia, as possibilidades de pesquisa, né? E aí, conforme eu fui enxergando esse universo, aí eu fui me apaixonando. Falei, cara, é isso aí. É isso aí que eu quero fazer. Que legal. E aí, aproveitando isso, assim, qual é a diferença de musicoterapia e musicalização? Beleza, pode começar. Ah, tá, certinho. Então, assim, qual que é a grande diferença é a questão da finalidade. Qual que é o seu objetivo final? Tá. Então, a musicoterapia, o objetivo final dela é a saúde, a melhoria da qualidade de vida do paciente, de um grupo, de uma sociedade, né? Porque a musicoterapia, a gente mais vê a prática clínica dela, né? Mas tem musicoterapia social, comunitária, tem musicoterapia ambiental, ecológica, né? corporativa, que está na parte organizacional. Então, assim, a musicoterapia é uma ciência que ela abrange diversas áreas da Vários sociedade. campos, né? Isso, Nossa, que bacana. entendeu? Já a musicalização, o objetivo é o aprendizado da música. Entendeu? O aprendizado de prática de música, de técnica, de teoria, né? Então, essas são as diferenças. Eu posso, dentro de um processo de educação musical, ter ganhos em saúde? Posso. Eu posso, dentro do processo musicoterapêutico, ter ganhos de habilidades musicais? Também posso. Mas a finalidade dos dois tem essa divergência. Entendeu? Seria mais um efeito secundário, né, do Isso, que o exatamente. objetivo Se em si. colocar um professor de musicalização infantil aqui sentado
com um aluno de 2 anos de introdução à música, trabalhando as técnicas de musicalização e um musicoterapeuta sentado com um paciente com diagnóstico precoce, digamos assim, ou alguma necessidade específica, numa sessão de musicoterapia e numa sessão de uma aula de musicalização, você vai perceber pouquíssimas diferenças. Porque os dois estão buscando acessar aquela criança que ainda não tem contato com música, ainda não tem essa noção. Porém, o olhar do musicalizador está que aquela criança adquira habilidades musicais e, posteriormente, ele possa introduzir as teorias musicais de forma lúdica, de forma infantil mesmo, para o desenvolvimento daquela criança. Visando que aquela criança aprenderá música, em breve estará tocando um instrumento e assim por diante. O musicoterapeuta vai ter um olhar diferente de saúde, da qualidade de vida daquele paciente. Então, se aquele paciente está tocando, se aquele paciente está realizando movimentos, eu estou de olho na motricidade daquele paciente, eu estou de olho na atenção, eu estou de olho no contato visual. Então, se por algum acaso aquele paciente não alcançar aqueles objetivos, a minha intervenção será na forma como ele se comporta na sessão, os déficits que de repente aquele paciente tem, enquanto o musicalizador vai estar observando o processo de aprendizagem musical. Então, às vezes, parece muito semelhante, mas o profissional que está por trás é que tem um olhar para destinos diferentes. Traz muito assim, o que eu vou fazer com os ganhos que eu tô tendo dentro dessas atividades, né? Então, por exemplo, tá tocando um instrumento musical, né? Se eu quero ali trabalhar a atenção daquele meu paciente, e eu sei que com o instrumento eu consigo alcançar essa atenção, não adianta ele só ter um aumento do nível de atenção no meu consultório. O meu objetivo é o quê? É que ele tenha a generalização, né, dessa atenção. Então, que ele consiga exercer a atenção em outras atividades. Ótimo. Entendeu? Esse é uma principal diferença também, que é o olhar do musicoterapeuta que vai trazer isso. Eu vou pegar o que ele está tendo aqui de ganho, dentro de uma experiência que ela pode ser musical ou não, né? Isso é uma coisa também muito interessante na musicoterapia, que nem todo momento na sessão de musicoterapia vai ser música o tempo todo, entendeu? E vai pegar esse ganho musical para aplicar em outras áreas, né? Então, se está tendo ali uma deficiência na fala, está utilizando, por exemplo, do canto para melhorar a prosódia, pronúncia, a questão das pausas, inspiração, eu quero utilizar esse ganho que eu estou tendo dentro do consultório e levar para minha vida, para minhas outras áreas, né? Eu tive um caso muito interessante que eu atendi, né, de uma idosa, né? E aí, assim, o uso da musicoterapia foi mais ligado à parte de saúde mental, né? Do processamento das questões internas, né? De coisas assim que às vezes a gente vai deixando ao longo da vida passar, e aquilo ali vai... Aquele conteúdo interno ali, caixa de Pandora, né? Isso, exatamente. E aí, assim, a questão ela gostava muito, assim, de cantar e tudo, e tinha dificuldade de fazer isso por motivos diversos, né? Que eu não vou entrar nesses detalhes, que é mais particular. Mas ao final do nosso processo musicoterapêutico, ela já estava conseguindo cantar, e ela cantar fez com que ela, assim, ela conseguisse se expressar melhor, ela começou a interagir mais com os familiares, né? Então, assim, melhorou a questão da interação social dela, né? Da independência dela, na regulação, na autorregulação emocional. Então, assim, foram ganhos que ela trouxe de dentro do consultório para a vida dela, entendeu? Que legal. Muito bom. Se eu estou de olho numa criança e eu estou exercitando baquetas, né, o movimento de balançar, de segurar, isso rapidamente vai refletir no segurar num talher, na escovação de um dente, né? Então toda essa movimentação motora que a gente está fazendo no chocalho, na baqueta, a ideia é que essa criança leve para o seu dia, né? Então olha só, ele não tinha essa pinça, mas a música funcionando como estimulador vai fazer com que a criança exercite a musculatura da mão, a motricidade dos cotovelos, ombros, a postura. E isso, quando ela for fazer a escovação autônoma, vai ajudar. Quando ela for para comer de forma autônoma,
vai ajudar. Então, esse é o olhar musicoterapêutico. Tá. Ele tá tocando, ok, às vezes até com o ritmo errado e tal, essa não é a nossa grande preocupação. Tá. A preocupação é aquela necessidade específica daquele paciente e fazer com que essa habilidade possa refletir em outros ganhos na sua vida comum. Eu poderia dizer assim que a musicoterapia, ela é uma prática, né, ali, uma ciência que atravessa todas as áreas, né? Sim. Porque você está falando da motricidade fina, eu fico imaginando uma interação com o físico, uma interação com a TO, Sim. né? Então ela não domina uma área só, mas Isso. ela atravessa todas, né? Isso, então você tem uma queixa, a físio, que tem um paciente em andada de ponta de pé. Você vai fazer uma parceria com a físio, vai dizer, olha, você está tendo dificuldade e tal, vamos trabalhar junto um determinado objetivo. Nós vamos trabalhar a marcha desse paciente, trabalhar jogos e brincadeiras musicais que estimulem aquele paciente a pisar com o pé todo, com a planta do pé. A TO está com essa dificuldade na AVD do paciente, a fono está com a dificuldade, o que a gente tem de maior demanda, na verdade, né, no autismo nas crianças é o atraso de fala. Sim. Então, a gente vai dar esse suporte, olha só, qual é a grande necessidade desse paciente, qual é o diagnóstico. Então, a gente vai encostar também no plano terapêutico da fono, fazer essa parceria para dar esse reforço, e aí a gente vai fazendo parcerias e trabalhando de forma multi. Que bacana, é um trabalho bem integrado, né? Gostei muito, assim. Eu sou apaixonada por música, né? E a musicoterapia eu fui conhecendo mais a fundo depois, conforme eu fui tendo mais acesso, conversando com pessoas da musicoterapia. E assim, pensando no consultório, no contexto do autismo, né? Ele tem bastante, as pessoas com autismo normalmente têm muita dificuldade da interação, da troca social. Como é que vocês fazem, por exemplo, quando um paciente chega que não olha, não faz contato visual, não tem um desejo ali, talvez não tenha uma intenção para uma música, não traga uma intenção musical? Como que vocês fazem? Então, aí a gente tem que tentar observar primeiro, né, o que eu tenho de recursos pessoais, o que o paciente tem de recursos, Tá. e quais são os recursos que eu tenho à minha volta, e trabalhar esses fatores para acessar o mundo do paciente. Tá. Né? Então, normalmente a gente vai fazer uma anamnese com a mãe. Em alguns casos, essa anamnese é a clínica mesmo que faz, né? Tem clínicas que trabalham assim, chega, faz uma coleta de dados, né? E aí passa para o terapeuta pega e segue, né? Então, assim, a gente, quando pensa assim, recursos que eu tenho disponível. Então, eu tenho o setting musicoterapêutico, eu apresento as possibilidades para aquele indivíduo, né? Então, eu deixo ali os instrumentos, deixo o paciente se aproximar por conta própria. Então, assim, em momento nenhum eu vou ser invasivo, Tá. né? E eu preciso também estar aberto a entender que, lembra que eu falei que existem momentos na musicoterapia que não vai ser só música? Porque por mais que a musicoterapia ela traga esse nome, né? Musicoterapia, na verdade, a gente explora o sonoro musical. Então, é tudo que envolve a produção sonora, a organização desses sons e as relações que eu construo com esse som, entendeu? Então, vai ter momentos que a música ela tá de pano de fundo, ela não tá de carro-chefe, entendeu? Então, eu posso pegar, por exemplo, utilizar um instrumento musical de uma forma não convencional. Eu posso trazer, o que acontece muito, né? Paciente autista que tem ali um brinquedo que é o foco dele, ele leva esse brinquedo. Então eu vou usar esse brinquedo de objeto intermediário e aí eu trago a música para fazer uma aproximação gradual ali e o paciente ir aceitando mais aquele estímulo, né? Então eu preciso estar ali observando como que eu vou utilizar todos esses recursos que eu tenho, né, para com que o meu objetivo terapêutico ele seja alcançado de uma forma que não seja invasiva, né, que seja respeitosa e que de fato esteja alinhado com a realidade e a identidade do indivíduo. Lógico que a gente também não pode fazer um apagamento do terapeuta, né? O terapeuta ele precisa ter um posicionamento que ele tem uma neutralidade, né? Mas sempre é necessário voltar a essa questão que é um ser humano diante de outro ser humano. E essa relação, ela tem valor. Então, assim... Você é o próprio instrumento da sessão, né? Exatamente. Então, essa troca é valiosa. Então,
tem que ter um pouco da sua identidade e tem que ter a identidade do outro ali. E aí, com essa troca, você vai percebendo que, assim, existe uma estruturação, mas existe uma certa sequência de fatores dentro do processo terapêutico que deixa a coisa mais orgânica, né? A flexibilidade. A Isso. musicoterapia muitas vezes é procurada por exatamente não ser um padrão rígido. Não é de engessado, construção, né? não Muito é lúdico, engessado. né? Outra coisa que acontece, por exemplo, pegando ainda a pergunta com relação à musicalização e musicoterapia, em geral, a musicalização, ela mantém um padrão. Então, ela faz as boas-vindas, ela vai interagir numa sequência lógica de aula, Tá. onde o professor traz o aluno para si e para o conteúdo que ele apresenta. Na musicoterapia, isso é invertido. Eu vou até o paciente. Quais são as preferências dele? Qual é a forma mais fácil de acessá-lo? Quais são os desenhos, bonecos, jogos, enfim, o que ele tem de repertório de vida que pode fazer com que ele tenha interesse em mim. E eu vou acessá-lo através dessa porta. E muitas vezes a porta de entrada não é musical. Às vezes a porta de entrada é uma historinha, é um livro, é um personagem, é um jogo de celular, enfim, diversas... Acho que isso é super importante vocês falarem, porque acho que para as famílias que são usuários dos serviços, né, que são as beneficiárias, elas entenderem como ocorre uma sessão de terapia, de musicoterapia, né? Que não vai ter música tocando da hora que entra até a hora que sai, né? E até para o terapeuta também, que faz parte do time, os outros terapeutas entenderem, né? E fazer esse conjunto. Porque eu acho que quando a gente fala a palavra música, automaticamente a gente já pensa, tá cantando, tá tocando, né? Exatamente. E é muito E interessante, às vezes você a gente falou... está em silêncio. Se você passar em frente à nossa sala, não vai ter o tempo todo alguém cantando. Uai, cadê a sessão de musicoterapia? Tá em silêncio. Às vezes a gente está observando o comportamento daquela criança, como ela interage com os brinquedos, com os recursos. Às vezes a gente está brincando ali de bloquinho de montar. E a partir de uma visão terapêutica é que a gente vai entender, olha, aqui agora é a nossa vez. Agora a gente vai introduzir o nosso objetivo de maneira estratégica e não invasiva, como o Guilherme falou. E da mesma forma, assim, a gente pode pegar habilidades que são desenvolvidas dentro do contexto, né, musical e levar para fora, né, musicoterapêutico e levar para fora, a gente pode fazer o inverso também, entendeu? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com parte de partitura não convencional, a criança ela não sabe ler a partitura, mas ela pode saber ler números, ela pode saber identificar cores, exatamente, ou formas também. Então, assim, eu começo a utilizar recursos que ela já tem, que estão no contexto que não é musical, e utilizo para um contexto musical. Perfeito. Entendeu? Muito bom isso. Tem alguma coisa assim na sessão, no trabalho de vocês, que você falou, nossa, aqui me balançou, aqui eu fiquei assim, meio sem chão. Já aconteceu alguma coisa assim com você? Olha, já. Por exemplo, falando de acesso, por exemplo, eu já tive um paciente que muito difícil de acessá-lo, e já grandinho, assim, seus 8, 9 anos, tem um nível 1 de suporte, descendente de japonês, e já tinha, assim, crescido com muita tendência a mangás e animes e tal. E aí, nada do que era tradicional, assim, funcionava para poder acessá-lo. Tudo era coisa de bebê. Isso aí é de bebê, música de bebê, e não sei o quê. Não quero, não posso, não gosto, e etc. Então, eu decidi fazer uma imersão, praticamente, em animes. E aí, puxa o mesmo assunto. E aí eu fui entender de One Piece, fui entender de Demon Slayer, das coisas mais loucas, assim, no mundo dos animes, e mundo dos animes maior, porque os próprios mangás vêm com mais 16. Mas, enfim, era o contexto do paciente. E eu tinha que acessá-lo de alguma forma. E aí eu comecei a trabalhar as trilhas sonoras dos animes. Estudei as trilhas sonoras dos animes que ele mais gostava e trouxe para a sessão de musicoterapia. Para mim, foi a primeira vez, tem uns 2 anos quase, foi uma quebra do que para mim era tradicional. E foi, digamos assim, foi onde mais longe eu já fui
para poder trazer esse paciente para mim. Eu já tive uma paciente também com Alzheimer, na época ela tinha 80 anos e ela era natural do interior de São Paulo. E aí, para ela, era ela de veio de Itabatuba, alguma coisa Itaquaquecetuba. Não era tão grande assim. Ah. Indaiatuba, lembrei. Eu lembrei porque eu compus uma música para ela. Ela veio de Indaiatuba, veio depois do diagnóstico de Alzheimer, ela veio para Maceió. E aí procuraram a clínica, que é uma clínica em geral de público infantil, mas procuraram somente pelo meu serviço de musicoterapia. Me conheceram no Instagram e tal, e me procuraram. Eu disse, olha, o melhor é aqui na clínica, venham. Eles vieram, e aí o que ela mais gostava era moda de viola e sertanejo raiz. E lá vai eu estudar Irmãs Galvão, Nossa. que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Lá vai eu tocar moda de viola para poder acessar. Então, assim, a gente às vezes vai em lugares longes, a gente tem que parar, estudar, dizer o que era que tocava aí fazendo as contas lá, sei lá, em 1960, né? Fazendo as contas mais ou menos era isso. 1970. Aí, ó, era ele, Irmãs Galvão, Tonico e Tinoco. Uau! E aí eu fui estudar o repertório, pegar para poder acessar essa paciente e tal. Então, às vezes a gente tem que ir longe para poder conquistar mesmo, para poder acessar o paciente. Aí, por aí. E com você, Guilherme? Assim. O que te balançou aí? Onde você foi? Cara, tem diversas situações, né? Eu acho que assim, um dos desafios que eu encontro, porque assim, essa questão de buscar repertório, pra mim, eu já tenho um repertório assim muito musical, muito variado, e eu gosto de quando vem esses desafios assim, sabe? Então, quando chega assim, já aconteceu comigo, eu tive um paciente também que ele era apaixonado em anime. Só que eu também sou. Aí foi tranquilo, aí deu match. né? Mas assim, já teve casos também que o paciente chega com um repertório assim totalmente diferente. E pra mim é legal, porque eu tô conhecendo ali também, né? Então, nesse requisito, assim, eu já fui mais tranquilo. Né? É muito do perfil, assim, dos musicoterapeutas, né? Tipo assim, cada um tem uma forma, né? Mas, assim, que eu acho que me deu, assim, uma baqueada, eu acho que o que mais, assim, me sacode é quando eu consigo me ver no paciente, assim, os sofrimentos, né? Aí, assim, aperta um pouco, mas ao mesmo tempo também ajuda, né? Porque tem muitas situações que eu também passei, que eu já via, que eu vejo a família passando, né? Só que aí você tem que conseguir, né, fazer essa separação de, opa, peraí, que esse momento aqui não é meu, né? Esse sofrimento aqui não é meu, por mais parecido que fosse. Teve uma situação também que eu fui, né? Que aí, assim, não foi de eu ter me identificado com o sofrimento, mas foi, assim, de observar. Porque, assim, a música que a gente canta, que a gente vivencia, que a gente consome, né? A identidade sonora, né? O termo mais atualizado é o sensorial, mas eu vou usar sonora porque fica mais fácil de explicar, né? Ela diz muito do contexto que você está inserido. E aí eu fui fazer uma intervenção, uma escola me chamou, assim, de uma periferia, assim, em Goiânia, né? E aí eu fui chegando assim, e indo de carro, e demorando de chegar. Era assim, já era quase longe. Quase outra cidade, né? E assim, era uma escola que ela tinha vários projetos sociais e tudo, me chamaram para fazer uma intervenção lá, né? Aí beleza, eu fui lá. Aí eu cheguei lá, eu já comecei a observar que tinha muitas crianças pequenas, né? Tipo assim, 5 anos de idade, que elas iam e voltavam sozinha para a escola, né? E eu já fui e falei, cara, já tem uma fragilidade social ali. E aí, tá, vamos fazer a interação em grupo, né? Porque normalmente quando tem essas intervenções que são mais pontuais, elas tendem a ser em grupo. Tá. E aí, né, a gente foi ter uma apresentação, né? Tipo, ó, eu vou falar meu nome, eu vou falar a minha cor favorita e a música que eu mais gosto. E o repertório dessas crianças era um repertório extremamente sexualizado, que trazia sobre a fragilidade social que elas estavam, e aquilo põe você muito para pensar, né?
Porque é um contexto muito diferente de quem tá na parte clínica, assim, né? Aham. Porque, principalmente quando você trabalha com o plano de saúde, Você né? tá numa esfera particular, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, um contexto que você vê que ainda está muito deficitário do acesso ao serviço que você está fornecendo. Aham. E aquilo ali mexe e traz uma inquietação muito grande. Tipo, como que eu vou alcançar essas pessoas, né? E assim, graças a Deus, a musicoterapia, ela tá crescendo bastante no Brasil, né? Ano passado ela foi regulamentada. Então, existe um suporte em lei, né? Que vai falar assim, ó, a musicoterapia, um profissional, ele precisa passar por isso e isso para ser aprovado como musicoterapeuta, né? Ela foi incluída nas práticas integrativas complementares de saúde. Então, De a gente evidência para consegue autismo, né? Evidência pra autismo, isso. as 28 A gente práticas. consegue musicoterapia no SUS. Tem também, né, a ANS também soltou outra lei que garante o acesso à musicoterapia. Sim. Então é o seguinte, se você tem um plano de saúde e esse plano nega o acesso à musicoterapia, é crime. Sim. Tem lei que ampara isso. Então, ó, pai, mãe, familiares, né, que tem uma criança com TEA ou qualquer outro transtorno ou deficiência, se o plano ele tem musicoterapeuta e ele te nega, pode correr atrás que você tem esse direito, Sim. né? Trazendo aqui para o contexto sonoro, todo musicoterapeuta tem que saber cantar? Olha, vamos lá. As habilidades musicais de um musicoterapeuta, elas não são pré-requisitos. Não existem normas legais que impeçam uma pessoa que não tem grandes habilidades musicais de exercer a musicoterapia. Porém, em algum momento, isso vai diferenciar o profissional. Então, ter habilidades musicais, vocais ou dominar um ou dois instrumentos vai te diferenciar. Porque existem questões, inclusive técnicas musicoterapêuticas, que dependem do domínio de um instrumento musical, como, por exemplo, a improvisação, a composição. Se eu não domino um instrumento musical, como eu vou compor? A paciente que eu falei do Alzheimer, eu precisei compor uma música para ela porque ela não lembrava muito bem de onde ela vinha, do passado. E você o nome lembra dos dessa filhos. música? Lembro Bora sim. tocar? Ah, já quero. Ó, aí eu disse assim, algumas coisas. Aí tinha que ser uma guaranha, né? Aí eu disse assim, ó. Veio de... Eu disse qual foi a cidade? Indaiatuba. Indaiatuba. Aí era assim. Ou era Mi maior, deixa eu ver. Veio de Indaiatuba pra Maceió. Ela é amiga, gente boa. Alguma coisa assim. Aí eu não lembro a melhor. Aí eu dizia assim, ó. Ela tem 2 filhos, o Pierre e o Charles. Tem 4 netos. Aí eu falava o nome dos netos. Aí eu disse, tem 82 anos e uma linda história. Sabe quem ela é? O nome dela é Irani Barnabé. Aí no final da música, aí eu dizia, e o nome dela é? Aí ela dizia Irani. Eu disse, Irani Barnabé, é o seu nome e essa é a sua história. Então, assim, se eu não domino o instrumento musical, se eu não canto, se eu não afino, se eu não sei fazer modulações tonais na música, então, em algum momento, eu vou ser barrado por uma intervenção que eu preciso realizar e eu não consegui por incapacidade, né? Sim. Então, por exemplo, se você está numa sessão de musicoterapia e você está cantando uma música infantil qualquer e você percebe que aquela criança, por algum momento, está perdendo a atenção naquilo que você está fazendo, você faz uma modulação tonal para cima, você sobe. Então eu estou aqui. Uma música mais simples, Pintinho Amarelinho, sei lá. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo do gavião. Ele bate as asas, ele faz... Aí a criança não responde. Piu-piu, mas tem muito medo do gavião. Aí eu faço assim, olha só. Meu
bonitinho, amarelinho. Quando eu faço essa modulação tonal, o cérebro imediatamente já liga um alerta. Alguma coisa diferente aconteceu. E a tendência é que essa criança volte o olhar, volte a atenção. E eu vou fazendo modulações tonais, e depois eu subo para mi, eu subo para fá sustenido, e eu vou subindo, e aquilo vai ficando empolgante, vai ficando legal. Então, assim, se eu não domino o instrumento, dificilmente eu vou conseguir acessar os lugares mais difíceis da intervenção. Então, não é pré-requisito, mas é um diferencial. Assim, acaba que para ingressar em musicoterapia, você não precisa saber. Mas faz parte do conteúdo programático do musicoterapeuta na graduação aprender um instrumento musical. Entendeu? Então, por exemplo, na Universidade Federal de Goiás, você não precisa saber um instrumento musical, mas quando você entra, você precisa escolher, ó, você quer aprender teclado ou violão. E tem as disciplinas que vão pro lado da voz, né? Porque, assim, uma coisa é a pessoa, ela conseguir a afinação, que está dentro das habilidades musicais. Então, ela consegue cantar afinado. Outra coisa é você conseguir trabalhar o seu timbre para ficar um timbre esteticamente bonito. Sim. Aí já vem o domínio das habilidades musicais. Então, eu não preciso dominar 100% aquilo, mas eu preciso conseguir afinar. E afinar o quê? Eu ouvi o som, eu reconheci e eu consegui reproduzir na mesma altura. É isso. Entendeu? Isso a gente trabalha com o paciente, trabalha na graduação, né? Mas agora, assim, a pessoa fala assim, é um exímio cantor, canta super bem, aí não precisa. Aí é para outra profissão. Isso. Eu tenho um caso muito Já engraçado. vi que não dá pra mim, porque eu se tive cantar um no caso muito chuveiro só. engraçado. Por exemplo, conheci um paciente recentemente. A gente está iniciando um trabalho em home care. E aí a família não é musical, não tem hábito de ouvir instrumento. Qual é a principal queixa da família? É que quando coloca a música, ele vai lá e desliga. Pegaram um teclado para tentar interagir com ele. Quando alguém tá tocando, ele vai lá e ele corre na sala, desliga e vai embora. Essa era a grande queixa. Chamaram um musicoterapeuta para uma criança que aparentemente não gostava de música, para tentar reverter o quadro. Veja que complicado. E aí eu disse, mas ele não ouve nada, não tem vídeos na internet, nada assim que o chame a atenção, que seja musical? Não. Agora tem uma coisa. Quando a gente está levando ele para terapia, é à tarde. Quando a gente está chegando na recepção, tá passando chocolate com pimenta. E toda vez, exatamente a hora que a gente está chegando, toca a trilha do chocolate com pimenta. E aí, talvez seja algo que o chame a atenção, porque toda vez ele quer parar para assistir a abertura da novela. Aí eu, anotado, isso na anamnese, né? Anotado. Passei a semana estudando. E o pior, não era no violão, que é o meu instrumento de domínio. Tem um teclado lá na casa, que é o instrumento que ele mais gosta de cutucar. Então eu tinha que aprender ainda no instrumento que não é o meu instrumento não é nem o secundário, é o terciário, porque depois eu toco guitarra. E eu tive que pegar. E aí lá vai eu na primeira sessão, paciente disperso, correndo para um lado e para o outro, até gravei esse momento. E aí daqui a pouco eu boto um Mi maior. Um frio queimando em calor de chover, o amor da raiva sem querer. Daqui a pouco o menino vem correndo para desligar o teclado. E volta. Mas aí a gente foi criando essa interação. E eu disse, que música é essa? Ele, chocolate com pimenta. Veja, havia um acesso, uma porta extremamente estreita para que eu pudesse entrar. Uma música de uma trilha sonora de uma novela num instrumento que eu não domino, mas que eu sei tocar, dá para desenrolar muito. E aí eu tive que parar, estudar a música, ouvir bastante e eu entrei por essa porta. Se eu não domino o instrumento, se eu não entendo de técnicas vocais, se eu não tô por dentro, realmente eu perco esse desafio. Sim, perfeito. Vamos colocar uma música então nesse episódio? Bora? Bora? Bora. Que Vamos música que fazer você uma gosta? dupla aqui? Eita. Olha, eu vou do Yashua ou não sei o que lá. Do Iapoque ao Chuí. Eu vou. Mas eu gosto de sertanejo, eu gosto de jazz, eu gosto de MPB. Então vou deixar vocês escolherem o que vocês quiserem tocar. Vamos pensar aqui, ó. Ele vai fazer uma sessão de musicoterapia. Vai. Ele vai acessar. Ele vai acessar, meu Deus. Então assim, ó, a gente tá... Olha esse episódio, A eu gente sou tá a assim, paciente. num momento de conversa, de uma troca de experiências. Que música que você escolheria para representar o que você está sentindo agora? Aí o musicoterapeuta auxiliar faz assim. Já coloca... Não, mas você vai responder, então.
Tô só embalando. Tô só vendo aqui As essa suas sessão, emoções. viu? Vai ficar gravado isso, vai ficar legal. Eu penso em uma música ali mais nesse caminho. Mas eu não vou lembrar o nome de nenhuma música. Assim, sei lá. Uma coisa assim mais suave. É suave? Tem algum artista que você gosta, que tem esse perfil de... Olha, o Jorge Mateus tem uma música mais suave às vezes. Tem a Marisa Monte. Uhum. Tem um pessoal assim que vai numa música mais leve. Deixa eu pensar aqui. Internacional, tem algum que você gosta? Tem, eu gosto de várias. Gosto da Shania Twain. Bem. Qual que é o nome da música da Shania? Nossa, esqueci. Não, Mas pode ser uma que vocês vejam dentro desse contexto também. Pode ser um Djavan. Pode ser Sabe Tocar Oceano? Pode ser um Djavan, Lá maior? pode ser um Caetano, Deixa um eu ver Gil, aqui. Gilberto Gil. Lá maior, como é que... Como é que começa ela? Deixa eu ver. Assim que o dia Não, amanheceu. assim. Que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão. Ou assim, ó. Dava pra ver o tempo roer. Deixa eu mais um. Vai ter uma modulação agora? Cadê você? Que solidão. Se esquecerá de mim. Amar é Um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores. Não sabe voltar. Me dá teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for por você. É no improviso. foi aí. Gente, nessa linha, adorei, gente. Olha, ficaria aqui mais horas pedindo música, aproveitando, né? Sempre se aproveitam do musicoterapeuta. Sempre. Quero pedir vamos encerrar, para vocês deixarem as considerações finais e falar alguma coisa que fizeram dos seus jeitos para inspirar outras pessoas. Uhum. Olha, o que eu fiz do meu jeito foi ir atrás daquilo que eu sabia que eu era apaixonado desde criança. E aí eu fiz do meu jeito. Não estava no caminho acadêmico que talvez fosse o mais propenso, né? Mas eu sabia que de alguma forma a música ia me encontrar. E o melhor, ao invés do que estava antes, né, na minha adolescência, na minha juventude, quanto à questão do entretenimento, né, a alcançar as pessoas através do entretenimento, graças a Deus eu consegui ir mais fundo, alcançar as pessoas na saúde, alcançar na qualidade de vida, acessar as famílias, ter portas abertas de casas para que eu pudesse entrar e levar a música e levar a saúde. Eu fiz do meu jeito, foi difícil, mas eu acho que quando nós temos uma paixão, nós temos inclinações para aquilo, eu acho que a gente deve, de alguma forma, encontrar jeitos e maneiras de ir a fundo. Não que talvez não seja necessariamente daquela forma como você um dia idealizou, mas se está no teu coração, se é profundo, se está arraigado, eu acho que a gente tem que correr atrás. Foi assim que eu fiz. Perfeito, muito obrigada. Bom, no meu caso foi tentar, né? Eu acho que assim, às vezes a gente tenta fazer tanto do jeito das outras pessoas e a gente acaba se frustrando, né? Porque
cada pessoa é única. Cada um tem sua identidade, né? Tem a sua preciosidade. Então, quando eu comecei a tentar fazer as coisas, né? Do meu jeito em tudo, de sonhos, né? Até tentar errar da minha forma, né? Foi que as coisas começaram a se tornar mais vivas, né? Então eu diria para fazerem isso, né? Tente do seu jeito mesmo, tentar, só tenta. Ah, eu não sei se vai dar certo. Tenta. Não sei se vai dar errado. Tenta, você só vai descobrir depois que você tentar. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que Espero agradeço. vê-los mais vezes por aqui. Com certeza. Ok, obrigado. Olha, emocionada, obviamente, tocada, musical, né? Sonora, não sei muito bem, mas é isso. Um beijo para vocês.